Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Você pode se assentar, por gentileza. Hoje é a nossa celebração de ceia. Então, você que já vem aqui, está habituado com uma celebração a partir de uma dinâmica um pouco diferente, tempo de louvor, tempo de oração, meditação da palavra. Você que está nos visitando, primeiramente, uma alegria tê-lo conosco. E é uma alegria você poder participar aqui com a gente dessa celebração. A gente segue mesmo nessa celebração de ceia com o nosso tema, justiça, a generosidade inspirada pela graça. A ideia é também nesse tempo de celebração, onde nós vamos comer do pão e beber do cálice, relembrando a morte sacrificial de Jesus Cristo, seguindo aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos. Toda vez que vocês se reunirem, forem comer o pão, beber o cálice, façam isso em memória de mim. É isso que nós vamos fazer nessa manhã, nessa celebração de ceia. E a ideia é sermos inspirados também por esse tema, que tem embalado as reflexões aos domingos, ao longo desse mês. Justiça, a generosidade inspirada pela graça. E a ideia é conversarmos um pouco hoje sobre a justiça redentora de Deus. Isso tem tudo a ver com a celebração da ceia. O pão e o cálice, esse exercício de comer o pão, beber do cálice como igreja, como corpo de Cristo, em memória de Cristo, relembrando a sua morte e ressurreição, é um meio muito forte que Deus usa também para nos ensinar acerca do que é justiça, de fato, e como Deus vê e trabalha a justiça. Por isso, ao mergulharmos nessa perspectiva da justiça redentora de Deus, sem dúvida nenhuma, o nosso conceito prático de justiça, ele é ampliado. Na verdade é o seguinte: quanto mais a gente entende, conhece e experimenta a justiça de Deus, mais abrangente, profunda, intensa é a nossa prática da justiça em todas as suas dimensões, como nós vimos aqui com André, seja no sentido de justiça quanto retidão de vida, um jeito reto, um jeito certo de viver, seja na sua perspectiva social, das implicações da justiça social ao nosso redor, seja do nosso compromisso com a justiça legal, como nós a conhecemos, estruturada dentro da nossa sociedade, enfim. Quanto mais profundo é o nosso conhecimento, a nossa vivência, a nossa experiência da justiça redentora de Deus, mais abrangente, mais impactante, com maior compromisso, será o nosso exercício e a nossa vida de justiça. O contrário também é verdade. Quanto menos a gente conhece sobre a justiça redentora de Deus, quanto menos a gente experimenta a justiça redentora de Deus, menor será o nosso engajamento, a nossa profundidade, a nossa preocupação em viver uma vida reta, em buscar uma vida justa, em lutar pela justiça, em prestar a nossa voz a favor daqueles que são injustiçados nas suas muitas expressões. Jesus contou uma vez uma parábola, está registrada em Mateus capítulo 18, parábola conhecida como o credor incompassivo. Diz que um senhor muito poderoso chamou um servo dele que devia para ele uma quantia assim impagável. Vamos colocar aí 500 milhões de reais. O cara devia um valor impagável. Ele chamou esse servo e disse: você me deve, você tem que me pagar hoje. E o servo disse: eu não consigo. E o Senhor disse: se você não me pagar essa dívida, você vai preso, sua mulher vai presa, seus filhos vão presos, eu vou pegar todos os seus bens. Então, diante dessa notícia devastadora, aquele servo se ajoelhou e implorou: me perdoa, eu não tenho condição de pagar essa dívida, me dê um prazo maior, por favor, não exerça essa justiça adiante de mim agora, eu não vou conseguir, eu não tenho esse valor, mas me aumenta o prazo. Diante do clamor daquele servo, o Senhor se compadeceu
e perdoou a dívida dele. Não apenas deu um prazo maior, mas perdoou a dívida dele. Disse, vá em paz, você não deve mais nada para mim. O texto continua dizendo, que Jesus está contando a história, diz que aquele servo que teve a dívida perdoada, saiu para o seu caminho e logo na sequência encontrou um servo dele, um funcionário dele, que devia para ele R$1.000. Aquele servo que teve a dívida perdoada, pegou esse seu funcionário pelo colarinho e disse, você me deve R$1.000, agora você tem que me pagar esse dinheiro. E apertou ele de todos os lados, e o funcionário que devia R$1.000 disse, eu não consigo pagar, eu não tenho esse valor, me perdoa. E aquele servo que teve a dívida de R$500 milhões perdoada, não perdoou o seu funcionário que devia R$1.000. Os outros servos e habitantes ali da história, ouvindo essa história, ficaram entristecidos e foram contar ao senhor principal. Sabe aquele servo que você perdoou R$500 milhões? Ele não perdoou o funcionário dele que devia R$1.000 para ele. O senhor ficou indignado, mandou que esse servo que havia desfrutado de tal perdão fosse lançado num lugar que houvesse choro e ranger de dentes, ele e a sua família com seus bens, enfim. O que Jesus está ensinando para nós com essa parábola? Ele está falando sobre a perspectiva do perdão, mas também traz para nós uma perspectiva muito interessante, que o nosso compromisso, ou o nosso não compromisso com a justiça, em todas as suas instâncias, em todas as suas abrangências, passa muito pela forma como nós entendemos a justiça redentora de Deus. Quem muito é perdoado, muito ama, é a fala de Jesus diante dos mestres da lei, registrado no Evangelho de João. Quem pouco ama é porque não compreendeu a profundidade do perdão de Deus. Por isso, nessa celebração de ceia, a gente vai conversar um pouco sobre a justiça redentora de Deus. E eu convido você a olhar comigo o texto de Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. E a gente vai meditar ao longo desse texto, orar a partir desse texto. Depois comermos o pão, bebermos do cálice a partir desse texto. Se você inclusive celebra, tem o costume de celebrar a ceia aqui conosco, e ao entrar não pegou o pão ou o cálice, o kit de ceia ali, depois durante os louvores você vai poder fazer isso para a gente participar juntos desse momento. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, Paulo diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Bom, Paulo, aqui nesse trecho, ele já começa com mas, né? Mas,
Se é bom em português, aí já começa com uma conjunção adversativa. Gastei todo o meu português, não tem mais nada, tá? É só isso que eu sei. E você sabe muito bem que o mas faz uma referência ao que veio anteriormente. Então, a gente já tem um problema aqui, que é um texto que já continua a partir de uma ideia, né? Eu quero trazer aqui um pouco do resumo do que Paulo fala anteriormente. Paulo está trabalhando nos primeiros capítulos alguns temas que serão desenvolvidos ao longo do livro de Romanos, mas um dos temas principais aqui é a justiça de Deus. Como é que Deus manifesta a sua justiça, como é que Deus trabalha a perspectiva de justiça, e ele vai apresentar isso nos primeiros capítulos. No capítulo 1, logo no verso 17, Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo traz uma ótima notícia para a gente. O Evangelho, que quer dizer literalmente boa notícia, boa nova, traz para nós essa notícia, a justiça de Deus. O Evangelho manifesta como Deus aplica a sua justiça, como que é dizer Deus é um Deus justo. O que isso significa? O Evangelho apresenta para nós. Essa boa notícia do Evangelho traz a revelação da justiça de Deus. E Paulo já sinaliza para nós que essa justiça não é apropriada pela força do braço, mas sim pela fé. O fato de crermos em Jesus Cristo como aquele que sacia a justiça de Deus. No capítulo 2, é interessante que no final do capítulo 1, Paulo vai descrever a depravação humana, sobretudo se referindo aos gentios, aqueles que viraram as costas para Deus, viveram a partir dos seus próprios desejos, se embriagaram com pecado e viveram uma vida completamente distante de Deus. Mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai sinalizar para a gente que Deus, ele é um Deus justo. E quando ele exerce o seu juízo, ele exerce de forma justa. Paulo vai dizer: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O apóstolo Paulo, no capítulo 1, fala dos gentios, no capítulo 2, começa a falar dos judeus, porque quando Paulo está descendo a lenha nos gentios, os judeus, é isso aí, o Paulo é demais, eu amo Paulo. Aí Paulo vira para os judeus e fala: amigo, vocês acham que vocês são melhor que os gentios? Quando vocês ficam apontando o dedo para eles, mas cometem as mesmas coisas, vocês também são indesculpáveis. O que Paulo está trabalhando no capítulo 2 é que o juízo de Deus é inevitável. É inevitável. Todo mundo, seja ateu, seja cristão, seja um cara moralmente correto, moralmente incorreto, seja que for, é inevitável. Todos nós vamos prestar contas por Altíssimo. Aliás, a gente vive essa vida aqui para resolver muitas coisas, mas uma delas é essencial e principal: resolver o nosso problema com Deus. Porque o juízo de Deus é inevitável, vem e virá. E o apóstolo Paulo no capítulo 2 está dizendo isso. Aí talvez você diga: não, mas eu estou tudo certo, eu pago as contas em dia. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: o que a gente vai concluir então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo sequer, não há nenhum justo, nenhum sequer. No capítulo 3, Paulo vai arrematar e vai dizer: meu amigo, está todo mundo enredado no pecado. Ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém escapa do juízo de Deus. Aí você diz: cara, mas eu não sou pecador igual o pessoal que está preso lá. Não. Todo mundo. Primeiro, porque a gente nasceu em condição de pecado. Segundo, porque a Bíblia elenca pelo menos 3 formas de pecar. A primeira é o pecado pela ação. Roubei, peguei, menti, fui violento, xinguei, agi, pecado concluído. Aí você diz: não, Caleb, mas eu não cometo nenhum pecado até hoje, 30 anos sem nenhum pecado. Oh, que bom. A Bíblia fala um outro aspecto do pecado: intenção. Talvez você não roubou, mas cobiçou. Talvez você não mentiu, mas desejou. Talvez você não adulterou, mas desejou a mulher do próximo. Talvez você não xingou o seu amigo, mas você o odiou no coração, na mente, você
pensou milhares de formas de matá-lo, esquartejá-los, esconder o corpo. Intenção. Não estou falando de mim, tá, gente? Você pensou, é intenção. Isso é pecado. Descumpriu a lei no coração. Talvez você diga, não, cara, mas eu tenho um coração puríssimo. Nunca pensei essas coisas. A Bíblia fala um outro movimento, que é o pecado da omissão. Você tinha a condição de fazer o bem e não fez. Foi indiferente. Pecou. Ninguém escapa da realidade do pecado. Essa é uma realidade escancarada no universo. Até mesmo as correntes de pensamentos seculares, filosofia, sociologia, psicologia, medicina, matemática, embora não trabalhe com o conceito de pecado, elas são unânimes em denunciar que tem uma coisa muito errada, que tem alguma coisa que está fora do eixo na perspectiva da existência humana. A Bíblia chama isso de pecado e desdobramento do pecado. Cada corrente vai dar o seu nome, mas todas elas apontam para uma mesma perspectiva. Aí talvez você se pergunta, tá bom, Caleb, mas então que boa notícia é essa que Paulo está trazendo? Porque nesse quadro aqui é desesperador. O apóstolo Paulo começa, mas, aí voltamos para o mas. Agora, falando da vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual a própria lei e os profetas testemunharam. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo trabalha a partir da seguinte lógica: o pecado é uma afronta contra Deus, contra um Deus infinito. Nós somos seres finitos, logo a nossa dívida é infinita, é impagável. São os 500 milhões que a gente não dá conta de pagar. Era necessário que um ser infinito, alguém da própria natureza de Deus, pagasse essa conta, e é isso que Paulo diz: Jesus Cristo de Nazaré assume o nosso lugar e paga essa dívida por nós, e essa é a boa notícia do Evangelho. Então, diante de um ambiente onde todos nós estamos debaixo da ira de Deus e do juízo de Deus, que é justo e verdadeiro, isso é uma realidade inescapável, há uma possibilidade de redenção que o próprio Deus providenciou antes mesmo da fundação do mundo. Quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, a gente está celebrando, relembrando e reafirmando que cremos nessa execução da justiça de Deus, que não recai sobre nós, mas recai sobre Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, nesse primeiro momento, eu quero te convidar a um tempo de oração, assentado como você está. Aliás, quero te dar liberdade, se você quiser se ajoelhar aí no seu lugar, ou orar sentado, mas eu gostaria que você tivesse um tempo de oração, colocando o seu coração diante de Deus. Talvez essa é uma mensagem nova para você. Você nunca se deu conta que você não é melhor de ninguém, nem a última bolacha do pacote, mas é pecador como qualquer outro. Meu desejo é que a palavra de Deus te encontre, não trazendo medo ou desespero. Pode até trazer um santo desespero inicial, mas te coloque diante dessa boa notícia que Deus manifesta a sua justiça por meio de Jesus Cristo. Talvez essa seja uma mensagem já conhecida para você, e onde você deposita a sua fé, sua certeza e sua convicção. Glória a Deus. É um tempo de agradecer a Deus por tamanha graça dada em Jesus Cristo. Convido você a um momento de oração. Você pode se assentar. Nós cantamos que Ele é exaltado, e cantamos assim, não é porque a gente conhece a música, é porque a gente compreende que a Trindade, que o nosso Senhor Deus
cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, redime todas as coisas, ou seja, do começo ao fim é Ele quem faz, por isso Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O único que merece ser exaltado. Nós cantamos que felizes são aqueles que são perdoados, porque a gente reconhece o tamanho da nossa dívida, o quão impagável ela era, e que nada que a gente pudesse fazer de bom, de legal, de melhor, iria arranhar o tamanho dessa dívida. Era impagável. E nós reconhecemos que fomos perdoados. E quem experimenta essa profundidade de perdão, de uma dívida impagável, vive sob a alegria, vive sob a felicidade que a salvação produz. Paulo, ele evidencia para nós nesse texto a boa notícia é que Deus manifesta uma justiça redentora. E talvez a gente possa se perguntar, ok, mas como que Deus demonstra a sua justiça? Como que é a matemática dessa justiça? Qual é o mecanismo, a lógica dessa justiça? O que está por trás da justiça redentora de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer nos versos que lemos, Deus o ofereceu, e aqui se referindo a Cristo, né? Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação, perdão dos pecados, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em quê? Em qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O pecado levanta o juízo de Deus. Ao pecarmos contra Deus, assumimos uma dívida impagável. Deus é justo em executar essa dívida. O problema é que se Ele faz isso, acaba com a criação. Não sobra mais nada, só sobra a Trindade. Mas nenhum átomo dá conta de viver diante da santidade e da justiça de Deus. Se Ele executa essa dívida, não sobra mais nada. Mas Deus também não pode falar, não aconteceu nada, vamos aqui colocar um paninho quente sobre isso. A santidade de Deus não permite isso. Deus é santo, completamente santo. Deus é justo, completamente justo. Como é que Deus santo e justo sustenta em si pecadores? Sustenta em si uma criação que é imperfeita, que é inferior a Deus. Como é que Deus sustenta isso? Só é possível se houver uma mediação. Mas entre os homens não há ninguém capaz de mediar isso. Não há um justo sequer. Essa mediação só é possível se um dos entes da Trindade assumir essa posição de esvaziamento, essa posição sacrificial e falar, Senhor, aqui no meu sacrifício você pode criar, sustentar e redimir todas as coisas. Esse é o movimento de Jesus. É por isso que quando Deus manifesta a sua ira, quando Deus vai cobrar essa dívida que nós temos contra Ele, aqueles que estão debaixo do sacrifício de Jesus, não experimentam a ira de Deus e o juízo de Deus, mas experimentam misericórdia. Por quê? Porque Deus fez vista grossa? Não, porque Jesus assume esse local que era nosso. Ele é o nosso substituto, é o que Paulo nos coloca aqui. Ele é esse ser infinito, Deus, o próprio Deus que se faz carne e assume essa dívida que a gente não conseguiria pagar na sua vida de obediência, na sua morte sacrificial. A partir disso, a justiça de Deus é saciada. O pecado é resolvido. Toda dívida perdoada, seja ela em qual instância for, ela não é perdoada porque ela sumiu. Devia no banco, o banco perdoou, é impossível de acontecer, mas se um dia acontecer, sumiu, acabou. Não, dívida perdoada significa que alguém saiu no prejuízo,
que alguém assumiu o ônus. No relacionamento, na sociedade, onde for, alguém assumiu o ônus para que essa dívida fosse perdoada. Com Deus não é diferente, não é que a dívida assumiu, é que Deus assumiu o ônus. Esse ônus foi assumido aonde? Um dos seres da Trindade, o Filho, teve que se esvaziar da sua glória. Teve que se esvaziar da sua posição de glória. Entrar na história humana, viver toda a realidade humana, em tudo ser tentado sem pecar. O que nos salva não é a morte da crucificação de Jesus. O que nos salva é a vida de obediência de Jesus. Porque se ele tivesse vivido e tivesse cometido um pecado e depois tivesse sido crucificado, esse sacrifício não valeria. Mas o compromisso de Jesus em ser obediente em tudo que nós não conseguimos ser obedientes, em resistir ao pecado na sua dimensão da ação, na sua dimensão da intenção, na sua dimensão da omissão, esse compromisso profundo de Jesus é o que nos traz salvação. É por isso que quando os nossos olhos são abertos e a gente começa a entender o quanto custou para a Trindade criar, sustentar e resgatar, o nosso compromisso com a justiça, quer seja uma vida de retidão, quer seja a justiça na sua dimensão social, na dimensão ambiental, na dimensão relacional, nas suas totais dimensões, o nosso compromisso muda. Porque a gente sabe o quanto custou para a Trindade perdoar, o quanto custou para Deus saciar a sua justiça, não tem como ter um outro tipo de comprometimento com a vida. Assim a justiça de Deus é saciada, o pecado é superado, a dívida é paga e há a possibilidade de redenção da criação. Eis aí o conteúdo de toda ação de justiça, e é por isso que nós, discípulos de Jesus, somos chamados a esse movimento de uma vida justa. Porque o conteúdo da justiça ou das ações de justiça é esse, de agradar a Deus, de erradicar o pecado. Onde a justiça se manifesta, o pecado é retirado, de pagar a dívida, de acertar as coisas e de gerar espaço para a redenção, quer seja nos relacionamentos, na sociedade, na nossa vida pessoal. A justiça de Deus, ela é demonstrada em Cristo, sendo Ele aquele que assume a nossa posição voluntariamente, vivendo uma vida de obediência, tornando-se o Cordeiro santo e justo, morrendo ao nosso lugar, e pagando a dívida de Deus, e saciando a justiça de Deus, dando possibilidade de experimentarmos, não a ira de Deus, mas agora paz com Deus. Um relacionamento pautado pela misericórdia do Senhor, que produz em nós uma nova vida, um compromisso profundo com a justiça. Quem experimenta esse tipo de justiça em Cristo Jesus, assume um compromisso com a santidade. Não porque a lei está pedindo, que é a lógica de Paulo, todo instante dizendo aí sobre isso, né, a relação da lei com a graça. Por que a gente assume um compromisso com a santidade? É porque a lei está mandando? Não, é muito mais profundo que isso. É porque agora habita uma nova vida em nós. Nossos olhos foram abertos. A gente entendeu o quanto custou para a Trindade salvar, criar e sustentar todas as coisas. O desejo pela vida reta, pela vida justa, floresce em nós. Floresce em nós. E vai irradiando todas as nossas perspectivas e a nossa prática de vida comunitária. Quando a gente se reúne para comer o pão e beber do cálice, a gente está relembrando esse movimento de Jesus Cristo. A gente está relembrando esse mecanismo de salvação. Adquirimos uma dívida contra um Deus eterno, infinito. A gente não dá conta de pagar essa dívida, mas Deus levanta Jesus Cristo, que se dá voluntariamente numa vida de obediência, em nada, onde nada ele pecou contra o Senhor, se torna um sacrifício justo, sacia a justiça de Deus, a ira de Deus é depositada na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo.
assumindo o nosso lugar, sobre aqueles que creem, que passam a depositar a sua confiança, a sua fé, não nas suas obras, não nos seus recursos, mas na obra salvadora de Jesus Cristo. Sobre esses recai paz, recai graça, recai salvação, recai misericórdia. Quando a gente está comendo pão, quando a gente está bebendo do cálice, a gente está relembrando tudo isso. A gente está declarando para nós e para a nossa comunidade de fé e testemunhando para o mundo que a nossa salvação não é proveniente da força do nosso braço, da nossa inteligência, dos nossos recursos, mas de Jesus Cristo de Nazaré, reconhecendo que a justiça de Deus foi saciada em Cristo Jesus. Nós vamos cantar mais uma canção. E logo na sequência, nós vamos comer o pão, comer do pão e beber do cálice. Nós vamos seguir a ordenança de Jesus, que acompanha a história da igreja ao longo dos séculos, de formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Comendo pão, relembrando do corpo de Cristo rasgado na cruz, o juízo de Deus sendo depositado sobre ele, para que sobre nós recaísse a paz de Deus. Tomar o cálice, beber o suco de uva, relembrando o sangue de Jesus, sangue da nova aliança. Aquele que está debaixo desse sangue não precisa mais temer o juízo de Deus, tem o seu problema com o pecado resolvido, pode viver a partir daí o pleno poder de Deus operando em nós, nos conduzindo a uma vida justa em todas as suas dimensões. Essa prática não é exclusiva da Iba Viva. Se você está visitando a gente, é de outra igreja, mas se reconhece como um discípulo de Jesus Cristo, entende esse movimento, se submete a esse movimento, você está convidado a participar com a gente. Se isso é novo para você, isso não faz muito sentido, a recomendação da gente é não participe. Fique tranquilo, não tem nenhum constrangimento quanto a isso. Comer o pão e beber do cálice é um convite para aqueles que compreendem esse movimento, reconhecem a Cristo como o seu Salvador, o seu Senhor, se colocam nessa trilha de caminhada quanto discípulos de Jesus, coloca a sua família dentro dessa perspectiva. Nós vamos cantar mais uma canção e a minha oração, o meu desejo é que essa música, ela seja a sua oração. Se você entrou aqui e não pegou o kit ceia, você vai poder fazer isso nas mesas laterais. Pegue o seu pão, o cálice, volte ao seu lugar, cante com a gente e depois a gente vai comer o pão e beber do cálice. Em pé, como estamos, eu quero te convidar para mais um tempo de oração antes de comermos o pão e o cálice. Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para o perdão dos pecados. Isso por meio da fé. Aquele que crê, sobre esse repousa a justiça redentora de Deus. Quando comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos com o coração alegre dizendo: obrigado, Senhor. Eu não merecia, mas graças a Jesus Cristo de Nazaré, toda a dívida foi paga. Não há mais razão para ter medo, para ter culpa. Mas é possível, mesmo nos dias mais sombrios da vida, experimentar uma segurança que relembra para nós que nós não estamos na força do nosso braço, não estamos guardados pelos nossos recursos, mas estamos nas mãos do Senhor, graças ao sacrifício de Jesus. Tenha mais um tempo de oração antes de comermos o pão e bebermos o cálice. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e disse, partindo o pão: esse é o meu corpo dado a vocês. Eu rasgo o meu corpo para recosturar a relação do homem e Deus e entre os homens. Comam em memória de mim. Vamos comer o pão. Obrigado, Senhor Jesus. É impossível permanecermos indiferentes
quando os nossos olhos são abertos à profundidade do teu sacrifício. Obrigado por tão grande amor. Na mesma noite o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice representa o meu sangue, que será vertido por vocês. Aqueles que estão sob esse sangue estão sob uma nova aliança. Desfrutam de graça e misericórdia da parte de Deus e têm a possibilidade de viver agora uma vida tão santa que nunca a lei conseguiria produzir. Uma vida à semelhança de Cristo Jesus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus ensinou que toda vez que bebêssemos desse cálice, bebêssemos apegados a essa verdade, mais do que um rito, mas anunciando para nós, para a nossa comunidade de fé, para os de fora, para os anjos, para os principados e potestades, que nós estamos sob o sacrifício de Jesus Cristo, e ninguém pode nos tirar desse local. Bebamos do cálice. Obrigado, Senhor, por precioso sangue vertido, como diz a Tua palavra, mesmo antes da fundação do mundo, já conhecido em sua eficácia, manifesto na história por meio da amargura da cruz, mas que não terminou com a morte, mas sim com a verdade da ressurreição, que é onde nós aguardamos. Nós não estamos mais num ambiente de morte, Senhor. Nós estamos na verdade do anjo que disse às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou. É nesse ambiente que nós estamos, contando os dias, até que a ressurreição plena chegue e desfrutemos da verdade que nos relembra que o que é imperfeito será revestido de perfeição, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Não mais desfrutaremos dos efeitos da morte. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e desfrutaremos da vida plena. Até lá, Senhor, a gente celebra toda a ceia como se fosse a última, aguardando ansiosamente a Tua volta, descansados na verdade de que sobre nós não repousa mais nenhuma culpa e nenhuma dívida. O Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. Está feito, foi consumado. A gente só precisa desfrutar desse banquete de amor e deixar que o Teu Espírito em nós forme e produza uma vida santa e justa para a Tua glória. No santo nome de Jesus é que oramos. Amém. Você pode se assentar por mais alguns instantes. Por fim, o apóstolo Paulo termina dizendo: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Esse foi o tema do primeiro e segundo capítulo. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos, uma forma de se referir aos judeus por causa da circuncisão, e os incircuncisos, uma forma de se referir aos gentios por não terem a prática da circuncisão. Depois você dá um Google aí e pesquisa sobre isso. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Paulo finaliza esse trecho sinalizando que a salvação, o desfrute dessa justiça, não é privilégio apenas dos judeus. Não é mais étnica. Mas o Senhor abrangeu as portas, abriu as portas, como sempre quis. Não é que Deus mudou de ideia no meio do caminho. Paulo começa dizendo: essa justiça revelada no Evangelho foi manifesta pela lei. A lei falava sobre isso, os profetas falavam sobre isso. Todos os povos serão alcançados, e nós, gentios, porque nós somos gentios, fomos também alcançados.
E a salvação, a justiça de Deus manifesta na história, produz muitos frutos. E é difícil elencar qual seria o primeiro, mas eu arriscaria dizer que um dos primeiros frutos, se não o primeiro, um dos primeiros, é a unidade. A unidade. A nossa unidade com Deus, a dívida foi paga, temos paz com Deus e desfrutamos da unidade. A nossa unidade quanto humanos, não somos mais escravos da natureza pecaminosa, mas resgatamos a nossa identidade em Deus. Não precisamos mais viver numa confusão de existência. E a nossa unidade comunitária com o próximo. Judeu e gentil, esse muro de inimizade é derrubado, nós nos tornamos um. E essa justiça redentora de Deus continua se alastrando. Nos faz um com o nosso ambiente em torno, com a criação que sofria e sofre pelo pecado humano. Enfim, por isso eu quero terminar esse momento com mais um tempo de oração, onde a gente vai se reunir em grupos para orarmos juntos. Pois onde a justiça de Deus se manifesta, há unidade, há promoção da unidade. Onde há injustiça, há separação. Mas onde a justiça de Deus se manifesta, há promoção da unidade e um desejo profundo de viver em paz, em buscar a paz, em construir a paz e desfrutar da unidade proveniente do Espírito. Quero te convidar nesse tempo a se juntar com 2, 3 pessoas, a sua família, os seus amigos. Pode virar a cadeira e vamos juntos ter um tempo de oração e depois nós cantaremos mais uma canção. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Obrigado, Senhor. A tua justiça manifesta na história, promove unidade. Não precisamos ser mais estranhos, mas fazemos parte de uma família. Não estamos mais distantes do Senhor, mas em Cristo podemos chamá-lo de paizinho. E o Senhor nos dá ao longo dessa história muitas mães, pais, irmãos e irmãs, filhos e filhas, que mesmo não sendo do mesmo sangue biológico, é do mesmo sangue redentivo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te somos gratos, porque a tua justiça manifesta, sempre tem propósito, e um dos propósitos é nos conduzir à unidade. Que a justiça redentora do Senhor se manifeste na nossa vida, promovendo também unidade por onde a gente passar. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos em pé e vamos louvar o Senhor mais uma vez. A arca ela surgiu de uma pergunta que a igreja sempre faz para a cidade. Aonde nós podemos servir vocês no que vocês não estão conseguindo fazer? E assim surgiu a arca. Nós cuidamos de crianças em situação de vulnerabilidade e servimos a cidade desse jeito. A importância do meu trabalho aqui na Arca é muito grande, porque eu tenho percebido uma transformação genuína mesmo no coração, na vida dessas crianças. Tem um aluno esses dias que falou comigo que essas aulas ajudavam muito ele a lidar com dificuldades e questões muito complicadas na casa dele. Eles aprendem muito o que a gente ensina, eles memorizam de uma forma assim incrível e eles sempre levam para casa, para a família deles, o que eles aprendem. Isso enche o nosso coração de gratidão. Tia, eu mudei porque eu ficava muito tempo em casa mexendo no celular. Depois que eu vim na Arca, eu aprendi mais coisas e brinquei, fiquei bem feliz. O que mudou foi a minha rotina,
Porque antes eu acordava, que eu estudava de tarde, eu acordava e não fazia absolutamente nada. Aí agora, depois que eu entrei na Arca, eu tenho uma rotina mais organizada. Trabalhar na Arca não é pura e simplesmente um trabalho, é uma missão. Nós entendemos que Deus nos deu o privilégio de ser instrumentos dele para fazer transbordar do amor, da bondade dele a cada dia na vida das crianças que chegam ali para nós. Eu gosto das educadoras da Arca, a Nicole, a Estela, a Cintia e a Rose. O que eu mais gosto na Arca são as oficinas, principalmente a oficina de culinária, que aí, além de você aprender a cozinhar, você sabe de tudo que elas ensinarem aqui. O impacto que a Arca tem causado na cidade é muito grande. Não só no cuidado com as crianças, mas em tudo que as pessoas enxergam na Arca e enxergam na igreja também. E é muito gostoso a gente perceber, às vezes, uma criança que chega com um olhar perdido, acuada, triste, e você ir ao longo do tempo percebendo a transformação na vida dessa criança, que nós, como colaboradores ou voluntários, estamos fazendo parte desse movimento de transformação na vida deles. Se a Arca não existisse ainda, eu ia ficar muito triste. Se a Arca não existisse, a minha rotina ia ser muito desorganizada. E para mim, como cristã, é realmente ser grata a Deus por poder fazer parte dessa missão tão importante, que é levar o amor de Deus para aquelas crianças. Servir aqui na Arca mudou muito a minha percepção de ver o mundo. Essas crianças me ensinam assim demais. A Arca é muito mais do que um serviço de convivência aqui na cidade de Vinhedo, né? Ela tem realmente mudado, transformado a vida dessas mais de 250 crianças e das suas famílias também. E é por isso que a gente não pode jamais parar.